seguindo esse contexto, né, de Guerra Fria, então de um lado capitalistas, né, e do outro socialistas, durante esse período nós tivemos uma divisão do mundo entre primeiro, segundo e terceiro mundo. Isso porque dentro do mundo capitalista há, né, uma diferença muito grande entre os países, principalmente no nível econômico, né, desenvolvimento tecnológico, tá? Então, o grupo, né, formado pelo primeiro mundo se encaixam ali as principais potências capitalistas, tá? E aí o principal exemplo, Estados Unidos, mas também França, Alemanha Ocidental. Alemanha Ocidental por quê? A Alemanha foi dividida, né, entre os vencedores, um lado capitalista e o outro socialista. A Alemanha Ocidental era capitalista e a Alemanha Oriental socialista, tá? Então esse primeiro mundo, os países ricos e altamente industrializados. Segundo mundo, os países que assumiram, né, o socialismo como um modelo político-econômico, tá? A principal força, a União Soviética, a China, Iugoslávia, Cuba, Alemanha Oriental, né, Angola e outros, Vietnã, Coreia do Norte, um grupo de países que seguiam esse modelo. E o terceiro mundo, que eram os países mais pobres ou subdesenvolvidos, tá? Que na parte, né, são países que adotaram o capitalismo, mas tinham um poder econômico e um desenvolvimento industrial inferior aos do primeiro mundo. Seguindo nesse contexto, né, do primeiro, segundo e terceiro mundo relacionado à Guerra Fria, além, né, dessas duas potências elas estarem interferindo em diferentes conflitos no mundo para disputarem a sua hegemonia, essa disputa também via através de duas corridas. A corrida armamentista, então qual lado desenvolvia as melhores armas, e a corrida espacial, né? Então quem chegaria nessa corrida espacial ficou diretamente uma disputa de quem primeiro, né, lançaria satélites ao espaço, depois seres vivos, culminando depois com o envio do homem ao espaço, até o envio do homem à Lua. Tá? Toda essa disputa ela vai do fim da Segunda Guerra Mundial até o início dos anos 90, quando a gente tem, né, a dissolução e o fim da União Soviética, que enfrentou uma séria crise dentro da década de 80, levando não só à extinção da União Soviética, como de outros países, né, como Iugoslávia, Tchecoslováquia, que a partir dali deu origem a novos países. E não só o fim, né, desses grandes conjuntos de países, como também o fim do próprio modelo socialista em quase todo o mundo. Beleza? Seguindo aí a questão das regionalizações, nós tivemos também, temos dentro do período da Guerra Fria o modelo utilizado como desenvolvido ou desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá? Então nos desenvolvidos a gente vai ter os melhores índices econômicos, melhor condição, né, de vida, infraestrutura, tá? Trazendo aí grandes benefícios, né, a toda a população. Já os subdesenvolvidos são aqueles países mais pobres, né? Dentre o processo de qualidade de vida, a gente vai ver, né, sérios problemas ligados à saúde, educação, né, moradia, um baixo desenvolvimento tecnológico, então a questão do emprego também bastante complicada, tá? E fora isso, para que a gente possa, né, medir a diferença entre esses dois grupos de desenvolvidos e subdesenvolvidos, foram criados, né, alguns índices, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, leva em consideração a taxa
né, de alfabetização, então o número de analfabetos em um país, a expectativa de vida, né, a média de vida da população de determinado país, e leva em consideração também o PIB per capita, né, quanto cada um ou cada pessoa que forma determinada população tem de rendimento médio. Fora isso, a gente teve também o desenvolvimento do coeficiente de Gini, que ele vai nos demonstrar o quanto um país é desigual, principalmente na questão econômica, tá? Então, no IDH a gente usa uma variante de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, o IDH mais elevado, e o coeficiente de Gini é a mesma coisa, de 0 a 1, só que quanto mais próximo de 1, você vai indicar uma maior desigualdade econômica, tá? Seguindo, período posterior à Guerra Fria, então a partir dos anos 90, a nova denominação ou a nova divisão entre os países foi entre países do norte e países do sul, tá? Então percebam que os países do norte a gente vai ter presença, né, da Austrália, que está no hemisfério sul, tá? E dentro dos países do sul a gente tem uma série de países que estão acima da linha do Equador, portanto, do hemisfério norte, mas por suas características sociais, né, econômica e de desenvolvimento, eles acabam sendo agrupados no conjunto de países que estão no hemisfério sul, ou que apresentam características de países do hemisfério sul, que são países empobrecidos, né, e que buscam aí um melhor desenvolvimento socioeconômico. Junto com a mudança, né, na classificação dos países, também houve uma mudança na ordem, né, mundial. Até o fim da Guerra Fria, uma ordem bipolar, com os Estados Unidos, né, e a União Soviética dividindo aí esse protagonismo, e a partir dos anos 2000, tá, a gente vê o surgimento da nova ordem mundial, uma ordem multipolar, né, levando em consideração não só as grandes potências, tá, mas também países que eram considerados subdesenvolvidos e agora são chamados de países em desenvolvimento, e que apresenta aí uma grande participação, né, no contexto mundial. Países como Brasil, né, Rússia, Índia, China e África do Sul passam a ser classificados como BRICS, né, são países emergentes com grande chance, né, de um alto desenvolvimento econômico e social, tá? É claro que além dos BRICS, a gente vai ter uma série de países também que vão apresentar, né? Então, principalmente, a gente pode citar alguns países do chamados tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, próprio Singapura, né? Apresenta índices como IDH, PIB, né? E o coeficiente de Gini bem próximo a países desenvolvidos e até números melhores que a gente vai encontrar, por exemplo, no Brasil, né, que faz parte desse grupo dos países emergentes. Então, para fechar esse contexto aí da regionalização mundial, a gente tem a formação, né, das Nações Unidas. Ela vem em substituição à Liga das Nações, que surgiu pós Primeira Guerra Mundial, né, e tem como objetivo ajudar na cooperação entre os países e promover a paz mundial, tá? A ONU hoje ela é composta por mais de 193 países, mas, tá, quem tem a principal força, né, dentro dessa organização internacional é o grupo que é formado pelo Conselho de Segurança, tá? E dentro desse Conselho de Segurança, que tem aí 15 membros, 5 são os principais países: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, né? Eles que possuem o poder de veto, tá? E decidem, né, com relação ao início de uma ocupação, uma guerra, em relação a determinado país, ou mesmo o programas, né, de sanções econômicas ou comerciais, tá? Além do Conselho de Segurança, a gente tem a Assembleia Geral,
formado aí por todos os países membros, com reuniões anuais. Conselho Econômico e Social, com 54 membros, né, pesquisam informações e aconselham e elaboram recomendações aos países membros. Secretariado, né, vão estar distribuídos pelas diferentes áreas, né, da ONU. Corte Internacional de Justiça, composta por 15 países, e o Conselho de Tutela possui ali uma como é que fala? Uma atribuição, né, de tutelar territórios que possam ter sofrido com algum tipo de guerra e tenham perdido o seu governo, tá? Fechando, G20 e o G7, tá? O G20, na realidade, reúne aí as 20 maiores... Deixa eu acertar aqui que está desfocado. As 20 maiores economias do mundo, sendo elas desenvolvidas ou emergentes, tá? E o G7 seriam os 7 países mais desenvolvidos e industrializados do mundo, tá? Que é formado por Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, França, Japão, Itália e Canadá, tá? A Rússia passa a fazer parte do G7, né, em 98, e transformando em G8, só que em 2014, por algumas ações, né, do governo russo, ela é suspensa e novamente volta a ser chamada de G7. Beleza, galera? Fechamos então aí o capítulo. Para casa aí os exercícios, né, que vão da página 239 até a página 240.